Napoleon Hill dedicou anos de sua vida a investigar a mentalidade dos homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época. Em sua obra clássica Pense e Enriqueça, um dos pontos mais enfatizados foi o poder da decisão. Hill observou que todos os milionários que entrevistou tinham algo em comum. Decidiam rapidamente e mudavam suas decisões com extrema lentidão, se é que mudavam. Em contraste, os fracassados apresentavam a característica oposta. Eram lentos em decidir e rápidos em mudar de opinião, muitas vezes cedendo às influências externas. Esse padrão mostra que a riqueza não é apenas fruto de talento ou conhecimento, mas principalmente da capacidade de decidir com firmeza e agir em consequência. Decisão é o início da ação. Nenhum plano, por mais detalhado que seja, vale algo se não for acompanhado de uma decisão firme de colocá-lo em prática. A indecisão é como um freio de mão puxado. Você pode ter um carro potente, mas nunca sairá do lugar. Decisão elimina a procrastinação. A procrastinação é o assassino silencioso dos sonhos. Eu dizia que a procrastinação é a irmã gêmea da indecisão. Quando você decide, elimina o espaço da dúvida e cria impulso imediato. Decisão gera confiança. A mente humana anseia por clareza. Quando você decide, envia uma mensagem poderosa ao subconsciente. Estou comprometido com este caminho. Isso fortalece sua autoconfiança e atrai oportunidades que se alinham com sua escolha. O exemplo dos grandes líderes, Henry Ford, quando decidiu fabricar o modelo T, enfrentou ceticismo de engenheiros e investidores. Mesmo assim, permaneceu firme em sua decisão. Esse compromisso inabalável levou-o a revolucionar a indústria automobilística. Abraham Lincoln enfrentou derrotas políticas consecutivas, mas nunca mudou sua decisão de lutar por seus princípios. Essa firmeza o levou à presidência e a um legado eterno. Andrew Carnegie construiu um império industrial porque tomava decisões rápidas sobre investimentos e oportunidades, enquanto outros hesitavam. Em todos os casos, a decisão foi o ponto de virada. O perigo da indecisão. Hill observou que a indecisão é um dos maiores ladrões de oportunidades. Pessoas indecisas perdem tempo precioso analisando demais. Elas permitem que outros pensem por elas. Frequentemente, mudam de rumo por influência de críticas ou opiniões alheias. Ele afirmava: as pessoas que falham geralmente são influenciadas pela opinião dos outros. Elas permitem que os jornais, vizinhos e parentes pensem por elas. Essa falta de autonomia mental é o que mantém muitos longe da riqueza. Decisão e coragem. Decidir requer coragem, porque toda decisão envolve risco. Mas Hill destacou que os milionários aprenderam a abraçar riscos calculados. Já eles preferiam agir e ajustar no caminho do que esperar pela certeza absoluta, que nunca chega. Exemplo, Thomas Edison decidiu insistir em sua visão da lâmpada elétrica, mesmo quando especialistas diziam ser impossível. Walt Disney decidiu construir a Disneylândia, mesmo sendo chamado de louco. Essas decisões ousadas moldaram o mundo. Como cultivar o hábito da decisão? Hill sugeria práticas simples. Defina objetivos claros. Só decide rápido quem sabe o que quer. Confie em si mesmo. Desenvolva autoconfiança para não depender da aprovação externa. Haja imediatamente. Uma decisão sem ação não tem valor. Aceite os riscos. Entenda que erros fazem parte do processo. A decisão correta não é a que garante sucesso imediato, mas a que mantém você no caminho da ação. Exercício prático. Treino da decisão durante 7 dias. Escolha pequenas situações cotidianas. O que comer, qual roupa usar, qual livro ler. Decida rapidamente. Sem voltar atrás, observe como se sente mais leve e confiante ao eliminar a indecisão. Depois, leve essa prática para decisões maiores em sua vida. A chave da primeira etapa Napoleon Hill deixou claro. A riqueza começa quando você toma a decisão de buscá-la.
A decisão dá o primeiro passo. A persistência mantém o ritmo. O hábito da decisão fortalece sua identidade de líder. Enquanto a indecisão paralisa, a decisão liberta. As decisões moldam o destino. Hill observou que a vida de cada pessoa é a soma das suas decisões, ou da falta delas. E cada escolha que fazemos, por menor que pareça, constrói o caminho que trilhamos. E não decidir é, em si, uma decisão, geralmente a de deixar que outros escolham por você. Exemplo real: Andrew Carnegie decidiu desde jovem que dominaria a indústria do aço. Essa decisão norteou cada passo, cada risco assumido e, eventualmente, o levou a se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Napoleon Hill decidiu dedicar mais de 2 décadas para estudar milionários e compilar princípios. Essa decisão persistente resultou em Pense e Enriqueça, obra que impacta milhões até hoje. Por que a maioria teme decidir? Segundo Hill, o medo é a raiz da indecisão. Ele listou 6 medos principais que paralisam a mente. Medo da pobreza, o mais comum e devastador. As pessoas hesitam em decidir por receio de perder dinheiro ou segurança. Medo da crítica. O temor do que os outros vão pensar impede ações ousadas. Medo da doença. Paralisa com preocupações sobre saúde e energia. Medo da perda de amor faz com que muitos aceitem menos do que merecem para não desapontar outros. Medo da velhice gera a sensação de que é tarde demais para decidir. Medo da morte limita iniciativas por apego exagerado à segurança. Esses medos alimentam a indecisão e destroem o potencial de riqueza. A psicologia da indecisão. Hill destacou que a indecisão cria um ciclo vicioso. A pessoa pensa demais, hesita, perde a oportunidade, sente arrependimento, fica ainda mais insegura para a próxima decisão. Esse ciclo é o que mantém milhões em empregos que não amam, relacionamentos infelizes e vidas medíocres. Como superar o medo de decidir? Aceite que não existe decisão perfeita. Esperar pela certeza absoluta é um convite à paralisia. Decidir é correr riscos. Treine decisões pequenas. Quanto mais você decide em situações simples, mais confiante fica para decisões grandes. Desenvolva autoconfiança. Repita afirmações positivas como: minhas decisões são firmes e me levam ao sucesso. Keitel. Haja rápido. A maioria das decisões perde poder se não for acompanhada de ação imediata. Desconecte-se da opinião alheia. Hill alertava: as pessoas que falham geralmente são influenciadas pela opinião dos outros. Exemplos de coragem decisória: Walt Disney ignorou críticas quando decidiu criar a Disneylândia. Foi chamado de louco, mas persistiu em sua decisão. Elon Musk, em tempos modernos, decidiu investir em carros elétricos e viagens espaciais quando a maioria ria da ideia. Hoje, é um dos homens mais influentes do mundo. Esses exemplos mostram que quem decide rápido e com firmeza molda o futuro. Decisão e propósito. Decisão só ganha força quando está ligada a um propósito definido. E decisões sem propósito se desfazem diante das dificuldades. E decisões com propósito resistem a críticas, fracassos temporários e dúvidas externas. Exemplo: Martin Luther King Jr. decidiu lutar pela igualdade racial, mesmo diante de perseguições e riscos à vida. Sua decisão estava ancorada em propósito, e isso a tornou inabalável. Exercício prático, diário das decisões, durante 14 dias. Anote 3 pequenas decisões que você tomou no dia. Avalie se foram rápidas ou demoradas. Reflita sobre como se sentiu após cada decisão. Esse exercício aumenta a consciência sobre como você decide e cria confiança gradual. A chave da segunda etapa. Napoleon Hill deixou claro: decisões moldam destinos, medos alimentam a indecisão. Superar o medo é o caminho para a riqueza. O segredo é agir apesar do medo, porque a coragem não é ausência de medo,
Mas a decisão de avançar mesmo com ele, o impacto da opinião alheia. Hill observou que uma das maiores fraquezas humanas é permitir que a opinião dos outros guie nossas escolhas. Pessoas inseguras decidem algo, mas recuam ao ouvir críticas. O resultado? Nunca avançam. Os que sustentam suas decisões, por outro lado, conquistam respeito e liderança. Exemplo: Real Henry Ford foi ridicularizado por insistir em fabricar carros acessíveis. Engenheiros afirmavam que era impossível. Ele manteve sua decisão e revolucionou o mundo. Walt Disney ouviu que ninguém iria a um parque temático para crianças. Sua decisão firme construiu a Disneylândia. Rejeições. O combustível da persistência. Decisões ousadas quase sempre encontram rejeição inicial. Mas Hill lembrava: cada não aproxima você do sim certo. Muitos desistem após algumas tentativas. Os líderes, porém, tratam a rejeição como parte natural do processo. Exemplo: Real Colonel Sanders teve sua receita rejeitada mais de 1000 vezes. Se tivesse recuado, nunca teria criado o império KFC. J.K. Rowling ouviu 12 nãos antes de Harry Potter ser publicado. Sua decisão de continuar mudou a literatura para sempre. Fracassos temporários. O refinamento da decisão. Hill dizia que os fracassos temporários não são sinais para desistir, mas oportunidades de ajustar o plano sem abandonar a decisão. O fracassado troca de objetivo ao primeiro obstáculo. O milionário mantém a decisão, mas muda a estratégia até vencer. Exemplo: Real Thomas Edison não desistiu da decisão de inventar a lâmpada elétrica. Cada fracasso foi apenas um ajuste de rota. Steve Jobs, mesmo expulso da própria empresa, manteve a decisão de transformar tecnologia em arte. Voltou mais forte e criou o iPhone. Como sustentar suas decisões? Volte ao propósito. Quando críticas ou fracassos surgirem, releia o motivo pelo qual decidiu. O porquê renova a força. Use a rejeição como treino. Cada não fortalece a resiliência. Anote quantos nãos você aguenta antes de conquistar seu sim. Transforme fracassos em ajustes. Nunca mude a decisão. Apenas mude os planos. Cerque-se de apoiadores. Hill lembrava que o mastermind é essencial. Pessoas alinhadas fortalecem sua decisão. 5. Ignore vozes negativas. Blindagem mental é indispensável. A crítica destrutiva só tem poder se você permitir. Exercício prático. O escudo da decisão durante 21 dias. Escolha uma decisão importante. Liste possíveis críticas, rejeições e obstáculos. Escreva uma resposta mental para cada um deles. Repita em voz alta diariamente: nada externo enfraquece minha decisão. Esse exercício cria resistência mental contra a negatividade. Decisões e liderança. Hill mostrou que líderes se destacam por sua firmeza em decisões. As pessoas seguem quem transmite clareza e consistência. A indecisão, por outro lado, gera desconfiança e desorganização. Exemplo: Abraham Lincoln manteve sua decisão de abolir a escravidão, mesmo diante de oposição feroz. Essa firmeza moldou uma nação. A chave da terceira etapa: decisões rápidas são importantes, mas decisões sustentadas diante das tempestades são transformadoras. Críticas testam sua confiança. Rejeições testam sua persistência. Fracassos testam sua disciplina. Quem sustenta a decisão prova ao universo que está pronto para a recompensa. Da decisão à ação, a lacuna. Entre pensar e fazer, muitas pessoas decidem, mas poucas agem. Outras até começam, mas desistem cedo demais. Hill ressaltava que o sucesso exige ação imediata. Decisão sem ação é apenas desejo. O mundo não recompensa intenções, mas resultados. E o tempo entre decidir e agir deve ser o mais curto possível. Disciplina. O alicerce da decisão A. Disciplina é a ponte que liga a decisão à conquista. Sem disciplina, até as melhores decisões morrem. Com disciplina, até decisões simples podem gerar grandeza.
Hill comparava a disciplina ao músculo que precisa de treino constante. Cada dia de consistência fortalece o hábito de agir, mesmo quando a motivação está ausente. Consistência, a força invisível. Decisão e disciplina abrem o caminho, mas é a consistência que garante os resultados. Grandes conquistas raramente vêm de ações únicas. Elas surgem da repetição diária, quase invisível, que se acumula até criar impacto massivo. Exemplo, Edison não inventou a lâmpada em um único experimento, mas em milhares de tentativas consistentes. Carnegie não construiu seu império do aço em um só negócio, mas em décadas de disciplina e reinvestimento. Como transformar decisões em resultados? 1. Estabeleça metas claras e mensuráveis. Decisões vagas não inspiram ação. Defina números, prazos e formas específicas. 2. Crie rotinas diárias. O segredo não é fazer muito em um único dia, mas fazer algo todos os dias. Use o poder da repetição. Quanto mais repete uma ação, mais automático ela se torna. Monitore seu progresso. Acompanhar resultados mantém a disciplina e dá motivação para continuar. Celebre pequenas vitórias. Cada conquista parcial reforça a decisão inicial e mantém o entusiasmo. Exemplos de decisão: Police, disciplina Oprah. Winfrey decidiu transformar sua dor em inspiração. Essa decisão virou hábito. Anos de disciplina na televisão até se tornar ícone mundial. Elon Musk decidiu investir em carros elétricos e viagens espaciais. Sustentou sua decisão com disciplina e consistência, enfrentando falências e críticas até criar a Tesla e a SpaceX. Nelson Mandela decidiu lutar pela liberdade. Sustentou essa decisão com disciplina durante 27 anos de prisão e, ao sair, transformou essa convicção em realidade política. O perigo da inconsistência: muitas pessoas até decidem e agem, mas abandonam no meio do caminho. Hill alertava que a inconsistência é tão prejudicial quanto a indecisão. E a vida recompensa a constância. Quem começa e para nunca acumula resultados suficientes para transformar sua realidade. Exercício prático. 90 dias da decisão. Escolha uma decisão importante e comprometa-se a agir por 90 dias consecutivos, sem interrupções. Anote a decisão em um papel. Divida em pequenas ações diárias. Marque no calendário cada dia concluído. Reflita a cada semana sobre os avanços. Ao final, você terá não apenas resultados, mas também uma identidade moldada pela consistência. Napoleon Hill ensinou que o poder da decisão não está no momento em que você escolhe, mas no hábito que constrói a partir dela. Decisão é o gatilho, disciplina é a ponte, consistência é a vitória. Quem decide, age e mantém a disciplina, inevitavelmente conquista riqueza e sucesso. A indecisão é o maior ladrão de oportunidades. A decisão é a chave que abre portas. Mas só a disciplina e a consistência mantêm essas portas abertas. Como Hill escreveu: decida, haja, persista. O mundo não recompensa intenções, mas conquistas. Decida hoje. Haja agora. Repita amanhã. E com o tempo, você terá construído não apenas riqueza, mas uma vida de propósito e impacto. Se este vídeo trouxe clareza para você, não adie mais. Inscreva-se no canal para aprender mais sobre Napoleon Hill. Deixe o seu like e fortaleça essa mensagem. Comente aqui, qual decisão você vai sustentar com disciplina a partir de hoje? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem para decidir. A vida não espera. Cada dia que você hesita, alguém mais decidido avança. Decida, haja, persista. Porque, como Napoleon Hill provou, o poder da decisão abre todas as portas da riqueza.